Audiência amiga da internet, audiência do Pensar Piauí, do Piauí Hoje. Muito boa tarde, estamos começando eleições 2024. Vamos abordar aqui o que está acontecendo nesse processo eleitoral em Teresina, no Piauí, no Brasil. Comigo aqui o jornalista Luiz Brandão, professor Arnaldo Eugênio, que vão participar deste programa, que é uma promoção do pensarpiauí.com, do piauihoje.com e da Lamparina Editora. Bom, Brandão, muito boa tarde, tudo bom, cara? Boa tarde, Oscar, boa tarde, professor Arnaldo, tudo bem? Vamos falar de eleições 2024. Professor Arnaldo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Oscar, obrigado pelo convite. Um abraço e rever o Brandão, é sempre um prazer. Pois é, e eu estava elaborando aqui a pauta para a gente discutir e, de repente, o X entrou no ar. O STF tinha mandado tirar o X do ar, essa plataforma mundialmente usada ficou alguns dias fora do ar, e agora à tarde ela voltou. Usuários da rede social X no Brasil relataram na manhã desta quarta-feira estarem com acesso às suas contas na plataforma, mesmo diante da decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu o X no país após o descumprimento de decisões judiciais. Nós estamos no programa Eleições 2024, estamos falando que uma rede social proibida de ser acessada aqui no Brasil pela Corte Suprema voltou a funcionar. E ela tem tudo a ver com o processo eleitoral. O que o senhor acha disso, professor Arnaldo Eugênio? Bom, no meu entender, essa tentativa que eles fazem de abrir o X, de fazer com que ele funcione no país, é uma tentativa mesmo de sabotagem do sistema, uso político, porque se percebe muito hoje que as redes sociais, as mídias sociais serão muito utilizadas nessas eleições municipais. Porque hoje, assim, se você vai na zona rural, as pessoas têm acesso ao celular. Tem muitos hoje. Então, muitas campanhas estão sendo feitas através das redes sociais, então esse aqui também pode ser um nicho que pode ser usado politicamente, o uso. E a tentativa de abri-lo, e está provocando isso, dizer que abriu, que não abriu, é uma tentativa de desmoralizar o judiciário brasileiro, que é uma parte do processo que a gente viveu há uns anos atrás. Aqui na matéria, professor, é dito que uma fonte lá do Supremo afirmou que o bloqueio da rede social está mantido pelo Supremo, viu, Brandão? Que aquela corte estava checando por que a rede estava no ar, mas que não há autorização para ele funcionar. O dono do X, o antigo Twitter, Brandão, é o mega empresário Elon Musk. Diz que é o homem mais rico do mundo. Mas, além de riqueza, ele tem muita maluquice na cabeça dele, não é não? E não só maluquice, Oscar, eu diria que ele tem muito mau caratismo mesmo, doença da extrema-direita, é um cara que vive... Na verdade, qual é o interesse do X no Brasil? Ele tem interesse em liberdade de expressão, ele tem interesse em participar ativamente da questão política, né, de decidir questões políticas e defesa das propostas da extrema-direita, né, dos partidos que já aí, do bolsonarismo. Então, o que o X tem interesse, na verdade? Por que ele não tenta fazer na China o que ele tentou fazer no Brasil e, acertadamente, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, muito corajosamente, mandou tirar do ar. Porque para se instalar no país, é preciso respeitar a lei daquele país. O Elon Musk, ele não faz a mesma coisa que ele queria fazer no Brasil, por que ele não fez lá nos Estados Unidos? Por que ele não fez na China, na Índia, certo? No Japão? Então ele acha que o Brasil é terra de ninguém. Esses caras precisam ser desmoralizados e é como o professor falou, na verdade ele quer desmoralizar o judiciário brasileiro. O Twitter, o ex-Twitter, né, o X, qual foi a diferença que fez na vida das pessoas essa rede social sair do ar? Algum brasileiro deixou de comer por causa disso? Tá. Então, qual é mesmo a intenção disso? Né? Não traz nenhum bem para a indústria brasileira, não traz nenhum bem para a sociedade brasileira. Então, no meu entender, não faz nenhuma diferença. Eu mesmo tenho conta no Twitter, mas não sou fã do Twitter do X. Né? Então, é isso que tem que ficar claro. A lei brasileira tem que ser respeitada. Parabéns ao STF. E hoje, esse retorno do X ao ar, me parece que é uma coisa está tendo uma negociação do Supremo para que alguma parte, alguma coisa seja liberada para o Twitter voltar. Porque
não faz sentido também você banir uma rede social, né? Ela tem que se enquadrar na lei. Mudando as regras do país, É, né? se ela se enquadrar na lei, ela pode funcionar normalmente. Não pode o cara ser mais importante do mundo e achar que aqui é um quintal de uma terra sem ninguém. Mais algum comentário, professor, sobre este assunto ou podemos passar para frente? Podemos passar para frente sem problema. Então, na semana passada, um assunto que ferveu aqui em Teresina, esquentou o clima, foi a prisão de um comerciante nas dependências de um shopping da cidade, com um pequeno valor no carro, R$ 1,5 milhão. Junto com esse R$ 1,5 milhão, que foi apreendido no estacionamento do Teresina Shopping, na tarde do dia 12 de setembro, foram encontrados também panfletos conhecidos como santinhos, do candidato a vereador de Teresina, Dr. Roberto Silva de Oliveira, do Agir, que logo, posteriormente, alguns momentos depois, foi às redes sociais, as ditas redes sociais, dizer que não tinha nada a ver com aquilo. E eu anotei nos seus papéis aí, professor, o nome do comerciante, do rapaz que foi preso. Manuel de Jesus da Silva Neto, comerciante. Manuel de Jesus, da Silva Neto. Professor, R$ 1,5 milhão é muito dinheiro para carregar num veículo, não é não? É muito dinheiro e a gente pode, a partir, antes mesmo da Polícia Federal se pronunciar, como eu faço estudo na área de segurança há mais de 20 anos, eu observei alguns detalhes. E um detalhe chama a atenção: o lacre que está no invólucro do dinheiro. Ele revela uma empresa. Ele revela, portanto, aquele dinheiro saiu de dentro, provavelmente de dentro de uma empresa, direto para aquilo ali. Agora, uma outra coisa que a gente conhece Então muito... não foi sacado na agência do Banco do Brasil. Provavelmente não, porque ele estava muito bem embalado e o Organizado. lacre da empresa, assim, a gente percebe que era de uma empresa seguradora. Veio direto, provavelmente direto. Uma outra que a gente conhece muito bem na linguagem policial: parada dada. Ninguém vai receber R$ 1,5 milhão no estacionamento no shopping e toda a Polícia Federal já está pronta. É. Não, parada dada. E depois vimos que a Polícia Federal realmente revelou que ela recebeu essa informação de que O esse senhor dinheiro é viria. estudioso da segurança pública, então para o senhor parada dada é uma expressão No linguajar, normal, corriqueira. sim. Na tradução aí do mundo da segurança Dessa pública, polícia. parada dada é o que mesmo, professor? Parada dada é quando a informação de um determinado crime ou provável crime é anunciado antes que ele aconteça para as autoridades policiais. Tipo Agora, assim, olha, fulano de tal vai fazer um assalto em lugar tal, hora tal. Isso. A polícia já fica sabendo. Parada dada. Isso, Parada para ela dada. pegar algumas informações. E aí a gente conhece no mundo do crime, para o mundo das organizações criminosas, esse é um X9. Entendeu? É. Então, cada um... Professor cheio das suas. Brandão, você costuma andar com quantos milhões no carro? Rapaz, Oscar, na hora que eu vi as fotos daquele monte de dinheiro, eu juro que eu fiquei com os olhos assim, correndo, cheio de inveja, precisando de dinheiro para a gente tocar o Piauí hoje, melhorar o Piauí hoje, melhorar o pensar Piauí, né? E aquela ruma de dinheiro sendo usado para crime, com certeza. Ninguém vai tirar R$ 1,5 milhão em espécie se não for para alguma coisa, alguma lavagem. Essa é a minha impressão. No tempo do Pix, né, do cartão. Tudo mais facilitado e mais seguro, você vai andar com dinheiro em espécie. Na minha inocência, né? Minha pouca experiência, eu acho que ali é dinheiro para campanha eleitoral em algum lugar. Não sei se em Teresina, mas que é campanha eleitoral em algum lugar, não tem nem dúvida. A outra coisa que me chamou a atenção é que imediatamente a prisão do cidadão lá vincularam a questão da prisão do cara com a questão política. Há, na verdade, no meio policial, ou alguém envolvido naquela trama ali, para criminalizar a política. A ideia é, todo político é bandido. E não é assim. Tem político bandido? Tem, mas tem alguns que são sérios. Eu acho que alguém tentou vincular a questão política exatamente para criminalizar a política e fazer esse serviço sujo em nome de... até que foi usado o nome do cara candidato a vereador, que imediatamente disse que não tinha nada a ver com aquilo, e realmente ficou comprovado que ele, até agora, não tem nada a ver com aquilo. Na verdade, eu imagino que aquilo ali foi algo montado exatamente pensando nessa possibilidade, caso alguém pegue. Porque venhamos e convenhamos, o AG dá R$ 1,5 milhão para um candidato a vereador se o partido inteiro
Não tem esse 1 Não milhão e tem esse meio. dinheiro de 1,5 É. milhão. O Agir que o senhor está falando é o partido O político partido a político. qual é filiado e pelo qual concorre a vereador, doutor Roberto Silva, que é Foi o cara citado foi lá. o cara Isso. citado porque os santinhos Estavam lá. estavam no Se carro, não- faziam a propaganda da candidatura dele. É isso, e o Agir é uma agremiação política de poucos Recurso. poderes Recursos econômicos. econômicos, até pela a cota partidária que eles têm, eu acredito que não chega nem tanto a isso. Né? Eu acredito, para o estado do Piauí, Sim. e para Teresina, e para um vereador concorrer em Teresina, é muito dinheiro. Então, algo pode ter sido construído, mas isso aí cabe à Polícia Federal investigar, mas por que o Robertinho estaria, que eu conheço o Robertinho, por que o Robertinho estaria nisso aqui? E por que o Agil, um partido tão pequeno, porque chama a atenção, porque ele não teria esse dinheiro em conta para dar para os candidatos. Alguma coisa diz. Há algumas interrogações que precisam ser respondidas pela Polícia Federal. E ela vai responder. Eu tô, já aproveitar que nós estamos falando aqui de recursos partidários, soube hoje, viu, Oscar? Sim. Está uma briga danada nos partidos por conta do fundo eleitoral. Vários partidos reunidos hoje Sim. em Teresina, para tratar da questão do fundo eleitoral que começa a ser repassado para os partidos, né? Para pagamento das primeiras despesas da Isso. campanha. Então, hoje eu soube que teve confusão já em vários partidos. Vários partidos por conta desse recurso eleitoral. Esse 1,5 milhão aí, perto do que está sendo discutido, é fichinha. É porque tem, por exemplo, tem casos do interior aqui próximo de cidades aqui, da Grande Teresina, que uma vereadora recebeu 100 mil. E a outra também, a vereadora, recebeu 4 mil. Uma pequena diferença, não Uma é? pequena diferença que faz. É porque, na verdade, estão tratando essa coisa do fundo eleitoral como um recurso de caixa de uma empresa privada. O dono da empresa dá o recurso para quem ele acha melhor. Ele acha melhor. Não é? Então, isso que tem que acabar. Nós temos que modificar. Essa questão eleitoral é uma questão séria. Nós temos Teresina, que discutir Teresina sobre outro aspecto, porque me preocupa, sobretudo, o grau de conhecimento do eleitorado de Teresina em relação à questão política. É muito grave a situação e acho que, por isso, Teresina tem se mantido uma cidade conservadora eleitoralmente nos últimos 50 anos. Não é agora, né? Dos últimos 50 anos. Tanto é que a cidade cresceu muito pouco de lá para cá. Eu sou nascido e criado em Teresina e me envergonho, inclusive, de ser de Teresina, porque é a menor capital do país e não cresceu nada. Então, isso eu quero discutir porque faz parte dessa conjuntura política. O eleitorado de Teresina, pouco esclarecido, termina mantendo esse grau de conservadorismo que não serve para a população, que não serve para a cidade. Teresina tem que aproveitar melhor os seus potenciais. Por exemplo, Teresina hoje, Oscar, em todo lugar do mundo, os rios são locais de riqueza e de observação e de turismo. Teresina, o teresinense, as autoridades de Teresina viraram as costas para os nossos rios. Certo? Não existe um projeto grandioso para a recuperação da calha do rio Parnaíba, pelo menos no trecho de Nazária até União, que é da Grande Teresina. Recuperação do Rio Puti. O Rio Puti é um esgoto. A Prefeitura de Teresina autorizou aqueles prédios ali da beira do rio a jogar esgoto direto no rio. Aquilo é uma fossa imensa. Então, Teresina parou no tempo com pequenos projetos de fazer pequenas quadrinhas de esporte, pintar calçamento, pintar meio-fio. Isso nós temos que mudar e cabe ao eleitorado de Teresina mudar, ter consciência para isso. E já já nós vamos discutir as eleições aqui em Teresina. Nós estamos no ar com o programa Eleições 2024, uma promoção do Pensar Piauí, Lamparina Editora e Piauí Hoje. E eu queria justificar aqui, o companheiro, professor, agitador cultural Wellington Soares não está na bancada, ele que é costumeiro aqui, porque está em afazeres de trabalho pelo interior do estado, mas na próxima quarta-feira o professor promete estar aqui. Eu queria pedir à audiência que fosse lá no canal do YouTube do Pensar Piauí, no canal do YouTube do Piauí Hoje, dá um toquezinho naquele sininho lá, dá um joinha lá e vamos dar essa audiência aos canais do Pensar Piauí e do Piauí Hoje. Mas o assunto, professor Arnaldo Luiz Brandão, mais discutido essa semana em eleições foi a perda da paciência
por parte do candidato a prefeito de São Paulo, o apresentador de televisão José Luiz da Atena, que deu uma cadeirada no Luiz Marçal. É um ato de violência, é um ato que a gente condena, mas é um ato que lavou almas pelo Brasil afora. Eu vou pedir para o Brandão começar falando dessa situação. Foi no debate da TV Cultura, no domingo à noite, né? E o Luiz da Atena, por tanto insulto que já tinha recebido em momentos anteriores e naquele debate, perdeu ali a compostura e partiu para cima do Pablo Marçal, atingindo ele com a cadeira e depois ainda arremessando a mesma cadeira para a direção do Pablo Marçal, mas não mais atingindo ele. De lá para cá, ontem teve o debate da Rede TV e do UOL, onde os dois participaram, mas foi um debate ameno, as cadeiras estavam afixadas no chão, parafusadas no chão, então não houve... Você vê que absurdo, né? Aqui chegamos, né? Foi notícia na imprensa durante o dia todinho que as cadeiras do debate UOL Rede TV estariam parafusadas no chão. E hoje saiu, vou dar logo aqui o conjunto da notícia para os comentários fluírem com mais naturalidade. Hoje saiu a primeira pesquisa em São Paulo para prefeito, feita depois do episódio da cadeirada. E o que se viu é que a pesquisa foi divulgada hoje, revela que a cadeirada no debate da TV Cultura fez Pablo Marçal derreter nas intenções de votos e deu fôlego à candidatura de José Luiz da Atena, do PSDB. Ricardo Nunes, do MDB, divide a liderança com Guilherme Boulos, do PSOL, que cresceu 2 pontos percentuais. Segundo o levantamento, Nunes está numericamente à frente, com os mesmos 24% de intenções de voto da pesquisa anterior. Guilherme Boulos subiu 2 pontos, foi a 23%. Em terceiro, Pablo Marçal. Este caiu de 23% para 20%. Com a cadeirada, Datena subiu 2 pontos, chegou aos 10% e ultrapassou Tabata Amaral, que subiu 1 ponto. Ela passou de 7% para 8%. Maria Helena, do Partido Novo, se manteve com 2%. Brandão, cadeirada, o Datena perdendo a cabeça, o Marçal sendo atingido, depois fez uma cena monstruosa, foi para um hospital e tudo, e agora a pesquisa. Essa eleição, já tinha tido aqui no Piauí uma cabeçada de doutor Pessoa no candidato do PSOL, aqui de Teresina. E aí a cadeirada, como é que você vê esses debates de televisão que antigamente tinha uma áurea em torno deles, porque eram debates onde personalidades como Franco Montoro, como Leonel Brizola, ou mesmo expressões do campo político da direita, como Paulo Maluf e outros, iam ali e colocavam seus pontos de vista, as suas propostas naquelas candidaturas. Hoje é cabeçada para um lado, é cadeirada para o outro, é agressão verbal seguidamente. Luiz Brandão, a que ponto chegamos? Oscar de Barros, nós estamos colhendo, eu digo por brasileiro, nós eleitores, estamos colhendo aquilo que vem sendo plantado de violência pelas redes sociais, sobretudo nos últimos 6 anos, com a chegada do bolsonarismo ao poder. Então, as redes sociais, desse momento, elas polarizaram o país e elas foram exatamente alimentadas para alimentar esse discurso de ódio. E esse discurso de ódio chega à violência a tal ponto de agressão física mesmo, como aconteceu lá no debate da TV Cultura em São Paulo. Agora, esse é o ponto principal? Não, eu acho que o ponto principal é que estamos em discussão em São Paulo, por exemplo, candidaturas de extrema-direita todas. Ou o Datena, alguém esquece que o Datena até um dia desse chamava de dizer que bandido bom era bandido morto. Essa é a expressão da direita, né? Você vai ver o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é da direita, né? Extremamente ligado a Bolsonaro. Mas agora, durante a campanha, ele levou um banho de marketing. Ele foi moldado, ele está com um discursinho todo organizado. Então, vejamos. É o Nunes Paz e Amor. Aí o que a internet, né, as redes sociais, trouxeram à tona? O Pablo Marçal. O Pablo Marçal é um Bolsonaro em 2018 que ninguém conhecia. De repente foi resgatado lá do bueiro
Um cara que tem crimes comprovados, é o que pior existe na política brasileira, o cara está lá, despontando entre o eleitorado de São Paulo. A pergunta que a gente deve fazer é: o que o povo de São Paulo tem na cabeça ou fez de tão ruim para sofrer tanto? Né? Elege um Tarcísio de Freitas, né? Extrema-direita que está lá, a polícia só batendo em preto e pobre na periferia, como sempre fez. O cara não tem um plano estrutural para São Paulo. Mesma coisa dos candidatos. Então, nós estamos colhendo algo que a sociedade está vendo, está sendo agitado nas redes sociais. A cadeirada que o Datena deu no cara que fez ele subir nas pesquisas mostra que o povo foi ensinado a gostar da violência a partir das TVs. Não foi agora da rede social, não. As redes sociais só aumentaram a possibilidade das pessoas verem isso, não é? As redes sociais, a TV criou os programas policiais, tá? Que são meramente programas que estimulam a violência. Mas antes dos programas policiais da TV, e eu sou testemunha disso porque eu morava lá, São Paulo parava para ouvir Gil Gomes no rádio de 8 às 9 da manhã. Ninguém ligava a televisão, ninguém ligava noutra emissora, só em Gil Gomes. E ele, diariamente, contava um ou mais episódios de violência. Só violência. Só violência. Então, esse é o retrato do que nós estamos vendo. E isso mostra que a violência é um mal que a gente tem que combater também na seara eleitoral. Certo? A gente não pode estar elegendo, ou o partido aceitar que seja candidato um sujeito que vai para a televisão, vai para um debate, estimular a violência, estimular o racismo, e estimular a misoginia, né? Estimular a homofobia. Então, esse tipo de candidato precisa passar por uma peneira, e ter essa peneira tem que ser o sistema eleitoral e os partidos. Eu quero lhe fazer uma pergunta, mas vou guardar ela aqui, porque agora eu vou botar o professor Arnaldo Eugênio para falar. Professor. A cadeirada. Da cadeirada, mas eu queria mais ficar nos números das pesquisas com o professor Arnaldo Eugênio. Está muito embolado. Quem noticia agora, de ontem para hoje, a disputa de São Paulo, diz que o Marçal está murchando. Mas veja só, o Nunes está com 24%, o Boulos com 23% e o Marçal com 20%. Não dá para dizer que está definido dos três, os dois que vão para o segundo turno em São Paulo. Porque lá em São Paulo tem segundo turno, ninguém vai ganhar no primeiro. Como é que o senhor viu esses números de hoje, professor? É porque você pega um comparativo aqui, você vai perceber também que existe uma oscila entre 16 a 19 o número de indecisos e branco, que podem decidir ou diferenciar entre os três aqui para levar para o segundo turno. Eu acredito também que em São Paulo teremos o segundo turno. E aí tem um outro perigo para esse segundo turno. Boulos ficar só. Porque eu tenho como... O Boulos ficar fora, porque eu acho mais grave. Ficar só. Sozinho. Não, e eu estou dizendo, tem a possibilidade de ter um segundo turno entre Nunes e Marçal. Nunes e Marçal. Existe essa possibilidade aqui em números. Porque aqui, se eu colocar a diferença aqui, a margem de erro dá para... Está em empate técnico. Empate técnico. Então, eu acredito que é uma eleição muito disputada, mas o que eu acredito também que, por ser um aventureiro político, que vem da extrema-direita, o Marçal, se ele continuar ele está usando uma técnica de neurolinguística e de persuasão, que, ou seja, ele cria uma situação, dá um problema, ele narra uma história e depois ele mesmo responde. Ou seja, ele não faz com que a pessoa pense, ele pensa por ela e responde. Então, ele consegue persuadir nesse sentido. Só que isso está sendo desmascarado. As mentiras dele. Então, eu acredito também que o Marçal, até o final dessa eleição, ele vai cair muito também, porque ele vai começar a ser desmascarado. Ele já está sendo desmascarado. Ele é uma grande mentira política. Ele é uma invenção, é um aventureiro político que a gente percebe pelo discurso. O que preocupa é São Paulo chegar nesse estágio, nesse nível. Lógico, eu estou olhando aqui para um centro de grande representatividade do ponto de vista do capital intelectual. Inclusive, minha formação é lá de dentro. Então, olhar para São Paulo e ver como é que São Paulo aceita substituir uma política propositiva de civilidade por uma política de violência. Substitui um discurso propositivo por um discurso de ódio, um discurso que usa o ódio como um mote político.
A própria cadeirada, ela simboliza, não, ela exemplificou, Perfeitamente. literalmente. Perfeitamente. Agora eu vou pegar essa deixa que o senhor colocou bem aí e fazer a pergunta que eu queria, estava guardada aqui para o Brandão. E a responsabilidade dos meios de comunicação com esses 20% de preferência popular que o Pablo Marçal tem. E eu diria mais, Brandão, não só os meios de comunicação, mas a justiça eleitoral. Porque você, na sua fala, disse que ele é um criminoso. Sem dúvida, condenado. E a gente sabe disso. O professor disse que ele é um aventureiro. Como é que a justiça eleitoral, até agora, faltando 15 dias para a eleição, deixa uma pessoa desse nível ser candidata a prefeito de São Paulo? E eu queria lhe ouvir, os meios de comunicação. Ele foi convidado para todos os debates. Ele é convidado por Roda Viva, ele é convidado individualmente para outro programa. E ele, obrigatoriamente, os veículos de comunicação não têm essa necessidade de chamá-lo, porque o partido dele não tem representação na Câmara. Portanto, ele não deveria ter ido a nenhum debate. Ou seja, Brandão, é cria ou não é cria dos veículos de comunicação Pablo Marçal? Sem dúvida, eu falei aqui há pouco que... Deixa eu te interromper aqui. Como foi cria o Jair Bolsonaro de programas como o CQC da Bandeirantes, que semanalmente, quando ele era apenas um deputado do baixo clero, mas ele falava umas coisas que interessavam ao CQC, falava umas barbaridades que interessavam ao CQC, o CQC dando palco para ele, o CQC naquela ocasião tinha muita audiência. Então, a TV criou um monstro lá atrás e está criando um monstro agora, Luiz Brandão. Na minha visão, mas eu quero ouvi-lo porque você é meu professor. O sistema eleitoral brasileiro, a comunicação, participa ativamente da fragilização de duas coisas, do sistema eleitoral e do sistema judiciário. Está claro para a gente. Essa briga em torno do X, do ex-Twitter, não tem outra coisa senão essa questão do poder eleitoral. Tá? Então, os meios de comunicação têm tudo a ver, eles são responsáveis por criar figuras esdrúxulas. Porque no momento em que vivemos, no momento de internet e de redes sociais, o que chama atenção não é o cara sério fazer política na televisão, não é o jornalista sério falar dos problemas da cidade. O que chama atenção é o esdrúxulo, é o violento, é o diferente, aquela coisa, por mais absurda que seja, certo? É o cara espancando a mulher, é o policial batendo no negro na periferia. Isso é que está chamando a atenção. Isso é o delírio com o horror alheio, né? A gente não tem mais aquela civilidade nos debates. Não tem. Certo? A gente está lembrado que essa perda de civilidade aconteceu lá em 89 com Lula e Collor. O Collor apelou. Disse lá, colocou a filha do Lula na jogada, acusou o Lula de ter abandonado a filha criminosamente. E a imprensa, a mídia daquela época já alimentou essa questão desse discurso de ódio, de perseguição, de homofobia, certo? De muita coisa. E isso agora chegou no limite de a gente ter eleito um presidente da República com base nesses dados da comunicação, das redes sociais. Eu queria perguntar ao nosso internauta, qual foi uma obra feita pelo senhor Jair Bolsonaro no Brasil? Me diga o número de uma quadra esportiva, de uma sala de aula, de um chafariz, de um calçamento. Onde é que ele fez? Então o homem passou 4 anos sendo presidente da República graças à manutenção das redes sociais. Sim. Criou, inclusive, o tal do gabinete do ódio, que era mantido pelo filho, o Carluxo. Né? O que me estranha, professor, é que nessas alturas do campeonato só tenham sido presos as piabas, né? O peixe miúda. Que ainda estejam soltos aí o cara da Havan, que foi um cara que alimentou o ódio, que o Bolsonaro ainda esteja fazendo carreata. E eu acredito piamente que esses caras não serão presos, porque a justiça, repito, está chegando só no pequeno. Muito bem. Nós vamos sair da eleição de São Paulo, vamos aqui para as coisas do nosso Piauí. E o professor Arnaldo Eugênio escreveu hoje para o Pensar Piauí um artigo onde ele fala da farra do combustível.
Segundo o professor, ele andou aí por algumas cidades observando carreatas, não quis dizer no artigo de quem, vou deixá-lo à vontade aqui também para se quiser dizer ou não, mas professor, de onde vem o combustível das carreatas que são feitas no Piauí, ou nas cidades onde o senhor andou? Literalmente, do dinheiro público. É uma farra. Eu digo uma farra, me chamou a atenção, porque eu posso até dizer, por algumas cidades aqui da região norte, Altos, Coivara, Pau d'Arco, Beneditino, que me chamou a atenção pela quantidade Mais duas, de doutor, poder. mas tem mais duas. Batalha e Luzilândia. Batalha Luzilândia. E tem uns paredões, só aqui numa cidade aqui próxima, tinham 15 paredões, cada um a R$ 3.000. Tinham 20 Uber ganhando R$ 200 a diária, mas tanque cheio. Ora, e mais os bares ao redor da cidade, do centro das cidades, geralmente eles passam pelo centro, estavam liberados cerveja. Teve um bar que eu cheguei a constatar em Altos que foram liberadas 40 caixas de cerveja. Aí me chama a atenção, de novo, essa ideia de trocar a política propositiva, ou seja, o que é que é melhor para o munícipe e o que é que eu posso fazer com esse dinheiro, ou seja, uma farra que eu faço com dinheiro público. Aí eu fui ao hospital sem a menor condição. Eu fui às redes sociais, as pessoas reclamando da educação. Por exemplo, numa cidade aqui de Altos, colocaram o tempo integral. Alugaram salas comerciais e colocaram os meninos amontoados. Tempo integral, essa visão eu desconheço. E o próprio gestor também. Não é bem essa a Não, proposta. o próprio gestor desconhece. Aliás, todos eles ali desconhecem a própria lei sobre a questão do tempo integral. Então, o que foi que eu observei? Primeiro, nessas cidades o que se percebe é que é um show de horrores financiado com dinheiro público. Então, o patrimônio histórico é dilapidado, sujo. Quando termina aquela barulheira toda, parece que a cidade ela entra num estado de choque. Aí você olha para as ruas, estão todas bagunçadas, as praças, tudo sujo, lata de cerveja, garrafa, quebra, muita violência, muita briga, principalmente no final. E aí começa a arrancar. Com 40 caixas de cerveja liberado, tem que dar uma certa confusão, isso né? só em um bar. Só em um bar. Inclusive, a promessa de que se esse da carreata for eleito em uma das cidades que eu estive, se ele chegar, e é um bolsonarista, Não tem se dúvida. ele chegar a ser eleito, que as pessoas podem ir em qualquer bar da cidade tomar a cerveja que ele paga. Olha que É a proposta. verdinha ou é qualquer uma? Uns querem verdinha. A que a verdinha, verdinha é lá cara. onde eu estava é R$ 15 uma A verdinha. verdinha é cara. Então, ó, o que você percebe? Para que é mesmo essa carreata? Aliciar o voto. Só isso, só tem esse objetivo. Como é que é financiado? Os financiadores pegam esse dinheiro onde? Dinheiro público. Claro. Porque ninguém vai pegar o seu dinheiro e encher os outros de cachaça e de farra. Pagar paredão R$ 3.000 a diária, Uber, para lotar a cidade. Você percebia que muitas pessoas iam para as cidades, eu perguntava muito, porque eu fui a observação participante. Então eu perguntava a pessoas, essas pessoas são daqui? Nunca nem vi. Ou seja, levam pessoa de... Aí já Estamos existe agora uma indústria profissionalizando os participantes os participantes de carreata. terceirizando os eleitores. Agora tem um risco. E eu dessa minha observação, porque eu vi, assim, nas cidades do interior ainda existe uma certa visão moralista. Então muita gente ficou irritado com aquela situação. Então uma das coisas que eu, assim, além do lixo, O tiro pode sair pela culatra. O tiro pode sair pela culatra. Muitas pessoas podem se vingar na urna. E eu percebi que assim, muitas pessoas ficaram chateadas por causa quem dera, viu, professor? Vamos torcer para que isso aconteça realmente. E eu espero que sim, né? Então, assim, no meu entender, assim, o abuso do poder econômico, você vê, você pode fazer uma pesquisa ali que dá inúmeras possibilidades de você analisar o efeito da carreata, o papel que ela tem, aliciar voto, como é que ela é construída, financiada, com quem? Financiamento com dinheiro público. Para quê? Para aliciar o voto. Mas o que é que ela gera no final? A tentativa dela de aliciar, mas ela pode ter um efeito contrário. E eu acredito que em muitas cidades, estou querendo continuar a pesquisa, saber quem fez carreata se foi eleito. Porque aí eu tiro o eleitor da próxima eleição, eu tiro o eleitor e boto carro e moto para votar. Mas as carreatas não são feitas por todos os candidatos, professor? A maioria hoje são da situação. Da oposição vi poucos.
Aliás, nas cidades que eu fui, só tinha uma E as cidade. carreatas espontâneas geralmente só são nas grandes cidades. Nas Isso. pequenas cidades, ou paga um lado ou paga o outro. O que e como o professor está correto, é dinheiro público. O cara não está tirando do bolso dele porque ele sabe que vai tirar esse dinheiro, ou já tirou, né? Ou Ou já vai tirou. tirar, ou já tirou. É, No caso deles aí, no caso, por exemplo, lá de Batalha, o que eu soube lá que o prefeito agora fez um contrato com um posto de gasolina no valor de 7 milhões de reais agora, véspera da eleição. Você publicou no Piauí hoje, não foi? Foi. A mesma coisa aconteceu lá em Luzilândia, a prefeita lá, né, fez também um contrato com o mesmo cidadão, com o mesmo fornecedor de combustível, no valor de 6 milhões. Então, claro que essa grana aí deve ter um percentual aí para a campanha. Não é? Não tem nem dúvida Um disso. bate e volta? Agora Vai tem que volta. que a polícia investigar, a Justiça Eleitoral bater em cima. O Ministério Público Eleitoral me parece que está muito silencioso, está E- muito... Isso aqui causa estranheza. Uma das coisas que me causou estranheza nessas cidades foi que eu perguntei: e o Ministério Público tem agido? Não, eles dizem apenas que quando são provocados. Ah, mas isso não é uma provocação, não, isso aqui? Porque assim, há uma conivência de toga. Isso. Porque estão vendo, está explícito. Não, mas se o nosso- Conivência de toga, professor. conivência de Professor toga. cheio de expressões aí. Conivência de toga, está É. corretíssimo. Ou seja, Os caras estão vendo e não fazem nada. não fazem. A cidade inteira sabe. Não, mas eu preciso que a denúncia venha. Foi feita uma denúncia numa cidade, por exemplo, sobre o tempo integral. E aqui próximo, Altos, inclusive desde abril, o processo está na Polícia Federal. Não sei se eles vão fazer uma visita, né? Então, a carreata em si, por exemplo, eu posso dizer, essa farra dos combustíveis, por trás dela existe toda uma tentativa de manipulação do eleitor. Agora, eu sugiro ao eleitor que se sinta incomodado com esse tipo de atitude. Geralmente, essas carreatas não existe nenhuma proposição para o eleitor em si, para o munícipe, para a vida da cidade. O que ele deixa é um rastro de sujeira, o que ele mostra é que não existe um interesse pelo desenvolvimento ou uma proposta de desenvolvimento para o município. Existe, na realidade, carnavais fora de época, que é uma baderna geral que existe na cidade. Nós estamos apresentando Eleições 2024, uma promoção do Pensar Piauí, do Piauí Hoje e da Lamparina Editora. Hoje comigo aqui o professor Arnaldo Eugênio, o jornalista Luiz Brandão, e na semana que vem de volta ao batente, o guerreiro professor Wellington Soares. O Soares está lá pelo interior ensinando os meninos a passar no Enem. Passar no Enem, exatamente. Trabalho excelente que o professor Wellington Soares faz há muito tempo, tá? Tem dado bons resultados nas escolas públicas. Isso a gente tem que destacar. E eu queria que quem estivesse nos ouvindo fosse lá no canal do YouTube do Pensar Piauí, do Piauí Hoje, desse o seu joinha lá para a gente ir somando audiência nas nossas redes sociais. Mas já falamos de São Paulo, das carreatas do interior do estado, já falamos de rede social, agora vamos falar de Teresina. Quem ganha em Teresina, Fábio Novo ou Silvio Mendes? Porque eles estão polarizando a eleição da capital piauiense. Então nós vamos tratar disso agora. E vamos tratar falando de pesquisas eleitorais. Hoje, deixa eu localizar aqui a minha, saiu uma pesquisa eleitoral que dá Fábio Novo 14% à frente de Silvio Mendes. O Instituto Consult divulgou hoje sua mais nova pesquisa eleitoral para prefeito de Teresina. Nela, o candidato Fábio Novo está à frente de Silvio Mendes em todos os cenários, com uma vantagem que chega a ser superior a 14%. Na pesquisa espontânea, que o eleitor responde com o nome que lhe vem à cabeça, quando se contabiliza somente os votos válidos, ou seja, excluindo-se nulos e brancos, Fábio Novo tem 54,7% e Silvio Mendes 40,1%. Na pesquisa estimulada, também somente com os votos válidos, Fábio Novo tem 54,37%, enquanto Silvio Mendes tem 40,7%. Esse instituto dá Fábio Novo na frente. Mas essa semana, a Quest, junto com a TV Clube de Teresina, divulgou uma pesquisa, Brandão, professor Arnaldo, que dá Silvio Mendes na frente. A Quest, encomendada pela TV Clube para prefeito de Teresina,
a pesquisa Quest, foi divulgada na segunda-feira, dia 16. Na pesquisa estimulada, Silvio Mendes tem 44% das intenções de voto, Fábio Novo, 40%, uma diferença de 4%. Na espontânea, Silvio Mendes tem 36%, Fábio Novo, 25%. Aqui uma distância maior entre um e outro. Acontece, e aí eu trouxe os dados da outra semana, que a Quest fez. E os resultados de segunda-feira agora são bem diferentes da outra segunda-feira. Levantamento divulgado pela Quest no dia 26 de agosto mostra que o ex-prefeito Silvio Mendes lidera a disputa para a Prefeitura de Teresina com 46% das intenções de votos e é seguido pelo candidato Fábio Novo com 37%. Então, vamos ver aqui, a diferença de 37 para 46 são 9%. E numa semana a Quest rearrumou os números e botou a diferença de Fábio para Silvio em 4%. Eu dizia no programa da semana passada que o que estava acontecendo com a Quest, agora em 2024, tinha acontecido, se não me falha a memória, com o IPEC, era o nome do instituto. IPEC, que era da TV Globo, que substituiu o Ibope. Em 2022, na eleição do Lula. Na eleição Silvio Mendes e Rafael Fonteles. O que havia em comum não era o Instituto de Pesquisa, mas a empresa contratante, que é a TV Clube. Ela contratou o IPEC para a eleição Rafael Silvio, e o IPEC deu e a Clube divulgou sistematicamente o Silvio Mendes na frente do Rafael Fonteles. O Rafael ganhou um apelido dos adversários de pé de chumbo. Rafinha pé de chumbo. No chegar próximo das eleições, o IPEC começou a arrumar os números. Começou a organizar melhor as cartelas. Isso, e o Rafael foi subindo. Mas, se não me falha a memória, na véspera, o IPEC ainda deu a vitória do Silvio Mendes, com uma diferença menor, mas ainda apontou a vitória do Silvio Mendes. Quando as urnas foram abertas, Rafael Fonteles no primeiro turno. Agora mudou o instituto, é Quest, mas a contratante é a mesma. E a filosofia é a mesma. E a filosofia me parece que é a mesma, porque em numa semana em que o candidato do PT está sendo bombardeado pela propaganda do seu adversário, do União Brasil, mas a Quest ajeitou os números e a diferença passou de 9% para 4%. Luiz Brandão, o que os números e o que a eleição de Teresina mostra para você? Olha, Oscar, em todo ano eleitoral tem essa questão da guerra das pesquisas, né? E essas guerras das pesquisas é normal, eu acho normal. O que não é normal é você fantasiar números. É o que o caso da Quest fez. Você lembrou do... É bom a gente lembrar quem é quem. A Globo tinha um instituto que trabalhava para ela em todo o país, chamado Ibope. Esse Ibope era do Montenegro e foi fechado em 2017 ou 2018. E o Ibope foi substituído por um tal de IPEC, que veio a ser os mesmos estatísticos, a mesma filosofia. A Globo parece que não se adaptou bem aos números do IPEC na campanha de 2022, que também dava vitória do Bolsonaro, não era? Aí o resultado foi outro, né? Deu Lula. E seria muito maior se não tivesse essa manipulação. Sim, a tentativa de estelionato eleitoral. Claro. Então foi uma tentativa clara, está aqui o professor me reforçando, de estelionato eleitoral. Essa tentativa volta agora e pelas mesmas mãos. É o Grupo Globo e suas afiliadas no país inteiro. Está acontecendo aqui em Fortaleza, estava acontecendo no Recife, está acontecendo em Teresina. O instituto agora é o Quest. Então, o Quest que você já falou aqui, de uma semana para outra, ele reorganizou os números, né? Ou então ele mandou pesquisar em outro lugar, que não fosse Teresina, porque os números eram diferentes. De qualquer forma, a minha avaliação, professor, é que tanto o IPEC, quanto o IPOP, quanto o IBOP, quanto a Quest e os outros institutos de pesquisa estão vendo uma coisa, a subida vertiginosa do candidato Fábio Novo. Em qualquer que seja a pesquisa, se mostra
subida do Fábio Novo, que começou lá no ano passado com 3%, né, de preferência. Era 1 a 3%. Hoje o Fábio Novo está com reais chances de ser eleito prefeito de Teresina. Certo? E isso a Quest está tentando se adequar. Né? Por isso está mudando os números. Enquanto os outros institutos mantêm o mesmo percentual, né? 14%, 10% pró Fábio Novo, de 10% a 14%, a Quest já está diminuindo a diferença pró Silvio. O que eu levo a entender que até a eleição o Fábio Novo vira esse número da Quest. Né? Será que na véspera a Quest divulga uma eleição com o Fábio Novo, uma pesquisa com o Fábio Novo na frente? Se acontecer o que aconteceu com o Silvio Mendes, não vai ser bom para o Fábio Novo, porque ele disse que o Silvio Mendes estava na frente e quem foi eleito foi o Rafael Fonteles. Né? Se eu considerar que A margem de erro? não, vou considerar aqui o modus operandi. Mas antes do senhor fazer suas considerações, deixa eu trazer mais alguns elementos aqui. Eu falei da Consult, que também foi divulgada hoje, que Vou mostra... ficar só um dado que você levantou aí antes, que o candidato do PT está apanhando bastante e tal. Sim. Olha, no início da campanha, e eu conheço todos dois, eu conheço o Silvio Mendes, como é que o grupo do Silvio Mendes opera, ele não é por ele de fazer diretamente esses ataques, mas isso está me mostrando que os marqueteiros e o próprio Silvio Mendes entraram numa de desespero. Por isso estão apelando com o Fábio Novo. Se o Silvio não é de fazer isso e a propaganda dele está fazendo isso, quem mandou fazer isso? Ele mesmo agora. Ele mudou. Eu pensei que era algum Não. político. Ele, o Silvio Mendes, depois que se juntou com o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira. Eles têm Mas esse modo operando que o Brandão, o Ciro Nogueira está com o Silvio? Porque ele está tão sumido. Com quem está o Ciro Nogueira, Brandão? Uma pessoa do próprio PP me disse que o Ciro Nogueira lavou foi as mãos pela candidatura do Piauí. Ele não quer saber, ele quer ser candidato agora em Brasília. No próximo ano. Brasília e São Paulo também. Brasília ou São Paulo. Então o Piauí para ele está pouco andando. Então vai fazer que nem o Sarney. Isso. Ele acha que lá em Brasília ele pode tomar o lugar de alguém que, como a Damares tomou, né? Professor, vamos voltar para os números de Teresina, que eu vou lhe perguntar. Para concluir aqui, né? Pois conclua. A companhia do Silvio Mendes com o Ciro Nogueira não tem sido boa para o Ciro. Não foi boa para o Silvio na campanha de governador, não foi bom para o Silvio na campanha de prefeito anteriormente, e não tem sido boa agora. Não é? Tanto que ele não faz questão de nem mostrar o Ciro Nogueira. E os marqueteiros sabem que isso tem alguma coisa de rejeição ao próprio senador, né? Que, por ter sido ministro poderoso, pouco investiu em Teresina. Por ter sido ministro, por ter sido filho 05 do presidente da República, não se sabe de investimento do Ciro como senador, uma emenda dele para Teresina e para o Piauí. Certo? São aquelas emendas que era para comprar ônibus que nunca chegaram, as escolas que não saíram do papel. Né? Isso o Silvio Mendes não quer mostrar no palanque dele. Por isso que o Ciro está sumido. Professor Arnaldo Eugênio, o Instituto Consult diz que Fábio Novo está 14% à frente de Silvio Mendes, números de hoje. No domingo, a coordenação de campanha do Fábio Novo divulgou um comparativo de pesquisas que a CNN, canal de televisão, fez. O deputado Fábio Novo, candidato a prefeito de Teresina, lidera a disputa para o Palácio da Cidade, segundo o agregador de pesquisas eleitorais da CNN Brasil. A ferramenta faz uma análise, professor Arnaldo Eugênio, de várias pesquisas eleitorais realizadas desde o início de 2024. No apanhado dessas pesquisas, Fábio Novo lidera com 45% das intenções de votos contra 39% de Silvio Mendes. Professor Arnaldo Eugênio, do alto do seu conhecimento, me responda. Quem ganha a eleição em Teresina? Fábio Novo ou Silvio Mendes? Fábio Novo. Fábio Novo ganha essa eleição. Se eu pegar os dados e pesquisa, quando a gente faz pesquisa, você pode até tentar maquiar os dados. Tente. Mas a realidade é sempre maior do que os seus números. Isso mostra o quê? Se você pega essas pesquisas que estão mostrando para a gente, o próprio comparativo faz isso para facilitar para a gente. Junta todas, faz aqui esse comparativo e percebe que Silvio Mendes chegou no teto. E ele vai ser campeão de derrota pela terceira, quarta vez.
porque os dados mostram aqui ele sempre na margem 39, 40, 41, 42. Se eu faço o comparativo, ele cai de novo. Então, pelos números apresentados aqui, ele chega à eleição entre 40% e 41%. E Fábio Novo vem numa crescente. E se eu considerar só pelos institutos, o modus operandi deles é o mesmo. Quem ganhou a eleição? Rafael ou Silvio? Rafael. O modus operandi é o mesmo. Quem é que está disputando hoje? Silvio e Fábio Novo. Por isso é que eu estou dizendo que nessa eleição, Fábio Novo pode ser o próximo, eu acredito que será o próximo prefeito de Teresina. Tem grande chance. Até porque há um discurso do Silvio, é um discurso que já não atrai muito o eleitorado teresinense, que é um eleitorado muito heterogêneo. Teremos segundo turno? Não, eu não acredito em segundo turno. Até porque quem poderia levar esse segundo turno seria o prefeito, mas o prefeito está tão... Se eu comparar aqui, se fizer outro comparativo, ele não vai sair nem a 5% do eleitorado. Então é muito difícil. O Tony não consegue também chegar a essa disputa, a Lourdes também não, e os nossos outros colegas, Geraldo, Tecílio, também não vão conseguir. A eleição está polarizada e Fábio Novo ganha essa eleição. Ganha essa eleição e o Fábio, e eu acredito que o Silvio Mendes pode chegar entre os seus. Aqui não é bola de cristal, eu estou baseando nos dados que eu recebi. Analisando esses dados comparativos, o Silvio Mendes está sempre entre 39% no máximo a 44%. Ele não chegou a 50%. É por isso que eu estou dizendo que ele não ganha essa eleição. Então, acredito que o Fábio Novo ganha a eleição nessa crescente, porque ele vem crescendo a cada momento. E à medida que a campanha dele foi ganhando corpo, ele foi aderindo mais pessoas para essa grande construção de uma grande vitória que o PT quer fazer em Teresina. E eu acredito que dessa vez vai conseguir. Eu queria só destacar aqui a questão desse agregador de pesquisa da CNN. Isso é uma ferramenta interessante. Ela já foi testada há alguns anos e vem funcionando bem. Funcionou em São Paulo, funcionou inclusive na eleição presidencial, né? Os agregadores de pesquisa. E aqui em Teresina, por exemplo, ela está analisando a pesquisa em Teresina. São 22 pesquisas, 22 institutos, né? 22 pesquisas que eles estão analisando para chegar a esse resultado dizendo da vitória, da possibilidade de vitória do Fábio Novo, que tem mostrado ser real, viu, professor? Sim. A possibilidade de vitória do Fábio Novo tem sido muito evidente pelo grau, pela capacidade de mobilização, pelo apoio do governador Rafael Fonteles, que tem uma liderança, assim, uma aprovação muito grande em Teresina, certo? Que poucas vezes no governador teve tanta... Nós tivemos o ministro Wellington Dias, que foi governador, mas não tinha uma aprovação tão gigantesca em Teresina como teve o Rafael Fonteles. Nós temos aí a popularidade... E tinha uma filosofia de ficar mais diplomaticamente nas eleições. Rafael Fonteles é diferente, ele vai para o embate. Agressivo, vai para o embate e chama atenção para os candidatos dele, tanto em Teresina quanto no interior. E assumiu esse risco de ser o protagonista da campanha em Teresina. O governador Rafael Fonteles está indo em todas as carreatas do Fábio Novo, está indo em reunião com candidatos a vereadores. Ele mesmo chamou a responsabilidade recentemente para uma reunião com todos os candidatos a vereador que estão na chapa de Fábio Novo, exatamente para fazer esse mutirão, né? essa varredura em Teresina. Eu tenho por convicção e por conhecimento, inclusive de pesquisa, viu, professor, que há um público conservador que vota em Silvio Mendes. Sim. Esse público é um público muito da classe média do centro de Teresina e da Zona Leste. Certo? Há um pouco de penetração ainda da candidatura baseada no legado dos tucanos, na periferia e na zona rural. E com alguns funcionários públicos. Isso, funcionários públicos, né? Notadamente aqueles que ainda estão na ativa, na Prefeitura de Teresina, né? Sim. Então, isso é o legado, isso é a força do Silvio Mendes. Mas fora isso, o que tem? Né? Apelo popular não tem, disposição de campanha não tem, volume de campanha não tem, né? Além dos percalços que ocorrem de vez em quando com alguma fala infeliz do próprio candidato, né? Tem sido aí motivo de muita reclamação, a forma como ele trata alguns setores, né? Não se sabe se o setor conservador acha isso legal, porque também no meio conservador há gente que quer uma coisa mais diferente, uma coisa nova, né? Uma coisa que... Eu vou voltar a repetir aqui, professor Oscar, me permita. Eu sou teresinense, nascido em Teresina há 63 anos. Nasci ali na Vila Operária, perto
na Avenida Santos Dumont, na Vila Belmiro, perto do cemitério São José. Aquela área ali continua a mesma de 63 anos, desde que eu nasci. A única coisa que botaram ali que era a estrada de barro, depois botaram o calçamento e asfalto. Mas é a mesma coisa, a mesma estrutura. Ou seja, Teresina, dos meus 10, vamos dizer, de 50 anos para cá, meu entendimento político, quando você começa a entender as coisas, né? Quando é garoto, de 10 anos, você começa a entender as coisas. Como é que o mundo Como é funciona? que o mundo funciona. Então, nos últimos 50 anos, não tem uma obra estruturante grande em Teresina feita pela prefeitura. Se você tirar as obras aqui feitas pelo governo federal, pelo governo do estado, Teresina volta a ser uma capoeira de 50 anos atrás, que comprava mercadoria ali no mercado vindo de barco, né? Ali no Mercado Central, onde é o Lojão do Paraíba, era ali que desembarcava há 50 anos o mercado de Teresina funcionava ali. Se a gente tirar tudo que foi investido aqui pelo governo federal e governo estadual, nós voltaríamos àquela situação lá, viu, professor? Está me lembrando do Alberto Silva. Se tirar as coisas que o Alberto Silva fez em Teresina. Não é, se você tirar o HUT, quem foi que fez? Governo Federal. Ponte Estaiada, Governo Federal. Hospital Universitário, Governo Federal. Albertão, Governo Federal. essas vias que ligam Teresina a Alto, Teresina As BR, né? as grandes avenidas de Teresina, Avenida Kennedy, governo do estado, Avenida Miguel Rosa, governo do estado, Avenida Maranhão, governo do estado, né? As pontes do Mucambim, governo do estado, né? A ponte João Luiz Ferreira, governo federal. E quando você tem uma lei federal como o SUS, que é respeitada e admirada no mundo inteiro, e essa lei diz que a saúde municipal é de responsabilidade da prefeitura, ainda vem o professor, ainda vem o doutor Pessoa chorar na televisão, dizendo que está fazendo saúde sem a ajuda do governo do estado, sem a ajuda do governo federal. Deixando de dizer que ele tem o Fundo Municipal de Saúde, que é composto por dinheiro federal e estadual, mas que a responsabilidade do gerenciamento, não é do financiamento, mas do gerenciamento é dele, governo municipal. Então, só para encerrar, professor, essa questão, Teresina não pode ser mais uma cidade pequena como é, não pode ficar pequena. Nós somos menor do que isso. Fortaleza, Aracaju, João Pessoa. Você vai ver aqui em São Luís e você vê a diferença. São Luís é um mundo daquele, né? Um mundo. Cabe 5 Teresina lá dentro de São Luís. Né? E nós ficamos para trás por conta dessa politiquinha pequenininha, da visão pequena dos nossos políticos. A pequenez política, né? Dos nossos gestores. Dos nossos gestores levou Teresina a se provinciar novamente. Nós somos uma capoeira, como dizia o papai. Isso aqui é uma capoeira. Capoeira é uma roça lá que você bota os animais para ficar comendo dentro. Então nós estamos igual a capoeira. Eu estou assistindo umas aulas com o professor Manuel Domingos. Amanhã tem aula, eu vou checar com ele se Teresina é uma capoeira. Pronto. Eleições 2024, uma promoção do Pensar Piauí, do Piauí Hoje e da Lamparina Editora. Nós temos mais 3 edições Eleições 2024. 2 antes das eleições, dia 25 e dia 2, e a outra edição logo após a eleição, para a gente dar conta das coisas das eleições aqui em Teresina. E se tiver segundo turno aqui, vamos acompanhar até o segundo turno. Lembrar que na eleição passada, de 2020, né, nós estávamos aqui no programa, não era, Oscar? Sim. Dizendo que o doutor Pessoa seria eleito, e realmente foi eleito. E eu estava no outro canal e disse que ele seria eleito. Pois é. E as pessoas, como assim? É um apelo popular. Não existe nenhuma propositura de coisa nenhuma. Então, assim, se não existe nada, vai com o povo. E o nosso candidato, olha o resultado disso aí. O nosso candidato, o candidato do PT, a prefeito de Teresina, o Fábio Novo, naquela oportunidade, era candidato a prefeito. Sim. E ficou em terceiro lugar, né? Foi. Terceiro lugar. Não, terceiro lugar. Terceiro lugar. Volta a ser, novamente, a proposta diferente à candidatura do Fábio Novo. Agora vamos colocar no lugar, né? Ele era terceiro e hoje vai para primeiro, e o doutor Pessoa, que está em primeiro, agora volta para o lugar dele, que é terceiro. Verdade. Para as considerações finais de hoje, o jornalista Luiz Brandão. Bom, Oscar, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela participação aqui do professor. Dizer assim, Teresina está sob a responsabilidade do eleitorado.
Eu me preocupo, até levantei um dado aqui para considerações finais, eu já tinha falado no início, Vamos lá. que é o número de pessoas com baixa escolaridade no eleitorado. Né? Cerca de 20% não sabe como votar, segundo uma matéria publicada aqui num dos portais da cidade. Isso me preocupa porque esse eleitorado é aquele que vai pela carreata, Ser seduzido. seduzido pela carreata, pelo litro de gasolina, pela cerveja, a verdinha ou qualquer outra, né? A verde é mais A cara. marronzinha. Pois é. Onde? Então, Amarelinha. a minha preocupação é que essas pessoas pensem melhor, porque a consequência do voto ela pode ser muito legal, tá? Pode ser também um desastre, como foi na eleição de 2020, e nós estamos vendo aí, a Teresina parece uma cidade... Pode ser aquele desastre previsto para São Paulo, né? Com Pablo Marçal. Pronto, pode ser. Então, Teresina hoje, professor, a gente percebe assim, é como se... Eu me lembro que fico vendo televisão, vejo aquele bombardeio lá na faixa de Gaza, e vejo Teresina na periferia, uma buraqueira, uma poeira e tal. Então, parece que jogaram uma bomba em Teresina e foi proposital, viu? Professor Arnaldo Eugênio, suas considerações finais no Eleições 2024 de hoje. Primeiro, agradecer o convite de estar com você, de rever o Brandão. Faz tempo que a gente não via, na época lá do Clube do Diário, que a gente encontrava ali. E alertar a população de que esse voto precisa ser um voto consciente, porque as consequências que nós vivemos nos últimos 4 anos com essa gestão desastrosa é consequência do erro que a gente cometeu nas urnas. Então, a gente precisa agora, nesse momento, decidir. Praticamente, nós temos 2 propostas hoje que estão se mostrando viáveis. De um lado, o doutor Silvio Mendes, que é bolsonarista, e do outro lado, Fábio Novo, que é do time de Lula. Então, acredito que a população entenda bem esse recado. Quem é que está do lado do povo e quem é que está do outro lado. Então, que o povo de Teresina, que os eleitores de Teresina reflitam antes de colocar o próximo gestor aqui da capital. Nós precisamos de uma proposta de desenvolvimento e não de repetir erros, de fracasso de gestão e passar mais 4 anos sofrendo na mão de gestores que não têm comprometimento com a população teresinense. Eu queria agradecer a participação do professor Arnaldo Eugênio, do jornalista Luiz Brandão, e dizer para a audiência amiga que dia 25, próxima quarta-feira, nós estaremos aqui com mais um Eleições 2024. Então, até lá!